Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vida Vermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, na qual estamos tendo a oportunidade de estudar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É a carta que eu mais gosto de todo o Novo Testamento. É o texto que eu acho que hoje é um dos mais relevantes para estarmos estudando. Porque, como eu já disse na introdução, na aula passada, ele aborda tanto a questão da alegria que nós temos perdido nesses momentos tão difíceis que temos vivido, como também as práticas cristãs, que pelas inúmeras dificuldades que nos têm sido impostas enquanto igreja, a dificuldade de nos reunirmos, de estarmos juntos, muitas práticas acabam sendo negligenciadas com o passar do tempo. Então nós temos agora uma oportunidade de pensar essa carta que trata esses dois grandes temas, a alegria e as práticas cristãs. E nós vamos ver hoje, no texto que iremos estar contemplando, justamente a alegria, principalmente da parte do apóstolo, e as orientações para a prática cristã também. O texto que nós iremos estudar se encontra em Filipenses, capítulo de número 1, versículos de 3 a 11. Tá bem? Enquanto você abre a sua Bíblia nesse texto, Filipenses 1, de 3 a 11, eu quero te convidar a estar participando também das nossas outras atividades, que infelizmente tem que acontecer todas online por enquanto. Domingo, 19h30, temos o culto online aqui, tá bem? No canal da igreja. Boa Noite com Jesus, segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, com um dos pregadores da igreja. E todo dia, na nossa página do Facebook, meio-dia, está tendo nosso momento de oração. O pastor Sérgio nos conduz ali em oração. Tá bem? Então vamos lá. Filipenses, capítulo de número 1, versículos de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Antes de entrarmos no estudo, vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, cada companheiro que está nos ouvindo nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, onde quer que ele se encontre. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração, Pai, trazendo a tua paz, trazendo a sua alegria, trazendo o teu consolo, o teu gozo, Pai, e nos fortalecendo para que possamos viver uma vida para a glória do teu nome. É o que te pedimos e agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Aqui o apóstolo Paulo, ele agradece aos filipenses, ele faz algumas afirmativas e ele ora pelos filipenses. Os irmãos viram que no versículo 3 e 4, ele agradece a eles. O versículo 5, ele dá o motivo dessa gratidão. Versículos 6, 7 e 8, ele faz algumas afirmativas muito ousadas, afirmativas poderosas com relação àquela igreja. E no versículo 9, 10 e 11, ele ora por eles. Então a gente tem essas situações aqui. E também do versículo 3 e 4, ele fala que ele já vem orando por eles. Ele fala que ele vem orando por eles antes. Quando chega no versículo 9 a 11, ele faz uma oração específica para aquele momento, para a abertura do nosso texto. Então o texto é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte vai do versículo 3 ao versículo 5, em que é expressa a gratidão a Deus pelos filipenses. Versículos de 6 a 8, as certezas diante de Deus pelos filipenses. E do versículo 9 a 11, a oração a Deus pelos filipenses. Gratidão a Deus pelos filipenses,
certezas diante de Deus pelos filipenses e oração a Deus pelos filipenses. Vamos caminhar então. Primeira parte, a gratidão a Deus pelos filipenses está do versículo 3 até o versículo 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Algo interessante a gente pensar aqui é que quando a gente vai ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala isso. Eu sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, por causa da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. E quando ele começa aqui a orar, a falar com os filipenses, ele fala a mesma coisa. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quando ele escreve para a igreja de Filipos, ele escreve para uma igreja muito boa, uma igreja muito saudável, uma igreja que não tinha tantos problemas. Quando ele escreve aos Coríntios, ele usa o mesmo termo. Eu agradeço a Deus por vocês. A igreja de Corinto é a pior igreja do Novo Testamento, pelo menos das que receberam carta. Então, a gente vê que a gratidão a Paulo não é tanto aos filipenses, ou nem tanto aos coríntios, mas a gratidão ao Deus da igreja. Paulo ele se alegra porque existe um Deus da igreja. A gratidão dele é porque existe um Deus que criou a igreja, que projetou a igreja, que planejou a igreja. E que por isso a igreja vai passar por qualquer outra coisa. Seja essa crise que nós estamos passando, essa pandemia, sejam perseguições, a igreja vai vencer. Ele começa com isso aqui. Dou graças ao meu Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Por tudo que recordo de vós. Eu agradeço a Deus porque eu tenho boas lembranças de vocês, filipenses. Eu agradeço a Deus porque vocês existem, a igreja existe por causa de Deus. Eu agradeço a Deus também pela igreja de Corinto, que existe por causa que existe um Deus da igreja. Mas vocês são diferentes, filipenses. Eu agradeço a Deus porque eu me alegro quando eu penso em vocês. Vocês me trazem boas recordações. Eu fico grato de ter estado com vocês. E quando a gente começa a olhar, irmãos, para isso aqui, chega uma questão para mim e para você, para a nossa igreja, para a nossa Igreja Batista da Vila Guilhermina. Que tipo de igreja que a gente quer ser? Nós queremos ser uma igreja como Corinto, igreja cheia de problema de Deus, uma igreja de Deus, mas cheia de problemas. Ou nós queremos ser como a igreja de Filipos, uma igreja de Deus também, mas que deixa boas recordações, que façam que a pessoa agradeça a Deus por ter conhecido aquela igreja. Que tipo de igreja nós queremos ser? O apóstolo Paulo começa demonstrando a sua gratidão aos filipenses no versículo 3, por ser a igreja saudável que é, por ser uma igreja que realmente deixa saudades. Versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E agora vamos olhar como um todo. Eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês. Vocês me trazem alegria, eu lembro de vocês com carinho. E por lembrar de vocês com carinho, por vocês me trazerem essa alegria, eu faço com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo, ele ora aqui e ele coloca 3 características nas orações que ele já vinha fazendo pelos filipenses. Aquela oração que ele faz no dia a dia dele e esquecendo o que ele vai falar mais na frente, que é referente à carta. Ele fala o seguinte, que ele ora por eles fazendo sempre com alegria. Com alegria. Ele ora pelos filipenses com alegria. Pense no coração do apóstolo Paulo agora como o coração do plantador, do pastor daquela igreja. Ele ora por aquela igreja com alegria no coração. Ele está feliz por aquela igreja. Não é uma igreja que vive dando dor de cabeça. Irmãos, nós temos que buscar como igreja, e aí o primeiro grande tema da carta é apresentado, a alegria aqui no apóstolo Paulo, mas essa é uma alegria que ela é transmitida à igreja. A igreja se alegra em saber que ela é bem vista pelo seu plantador, que ela é bem vista pelo seu pastor. Será que nós temos sido esse tipo de igreja para a nossa liderança? Será que nosso pastor ora com alegria pensando em nós? Ou nosso pastor ora sempre preocupado com a gente?
E aí eu falo como grupo, como Igreja Batista da Vila Guilhermina, ou como a igreja que você congrega, enquanto indivíduos. Será que o pastor vive orando pela sua vida, preocupado, ou ele consegue orar por você alegre, sabendo que você está frutificando na igreja, produzindo, rendendo e oferecendo aquilo que você tem para a glória de Deus? O seu pastor se alegra com a sua igreja, o seu pastor se alegra com a sua vida. Ele pode falar como o apóstolo Paulo: eu faço sempre com alegria. Então a gente viu aqui, o apóstolo Paulo primeiro, ele agradece a Deus pelas boas lembranças que ele tem da igreja, e depois ele começa a falar: ó, eu sempre estou orando por vocês, eu oro com alegria. E o que mais tem nessas orações regulares que eu faço? Eu suplico por todos vocês. O apóstolo Paulo, a primeira característica das orações regulares que ele faz pela igreja é a alegria. A segunda é que o apóstolo Paulo ele usa as suas orações para destacar o caráter inclusivo da sua igreja. Ele já fez isso no versículo 1, quando ele fala: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e os diáconos. Então ele já inclui toda a igreja em um único pacote, ele saúda a todos. E agora ele volta falando: olha, eu também estou orando por todos. Eu suplico a Deus com alegria por todos vocês. E isso aqui é importante, porque se os irmãos olharem lá em Filipenses, e eu te pedi para que você lesse a carta durante a semana, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim: olha, eu estou saudando todos vocês, e agora eu oro com alegria, primeira característica das orações regulares dele, mas também por todos vocês, ele tenta já destruir esse sentimento faccioso que estava começando a querer aparecer na igreja de Filipos, com esse rompimento entre Evódia e Sintique. Tinha um sentimento de briga ali. E ele fala: não, peraí, gente, eu oro por vocês todos. Eu não oro mais por Sintique do que por Evódia. Eu oro por vocês todos, eu me preocupo com todos vocês. Vocês todos são relevantes para mim. Então ele traz, no primeiro momento, ele agradece a Deus por aquela igreja existir. Ele agradece a Deus pelas boas recordações. E ele começa a descrever as suas orações regulares por aquela igreja, falando que é uma igreja que traz alegria, e ele ora por ela com alegria. E é uma igreja que ele ora por todos os membros da igreja. Ele lembra de todos eles, ele tem um carinho por todos eles, um carinho todo especial. E aí ele continua. Primeiramente, ele ora com alegria, ele ora por todos vocês e em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo ele não apenas ora com alegria, e ele não apenas ora por todos, mas ele ora o tempo todo. Em todas as orações dele, ele lembra aquela igreja. Em todas as orações dele, ele se recorda daqueles irmãos. Ele tem um carinho com aquela igreja que ele plantou lá em Atos 16. Ele ora por todos, então a oração é alegre, a oração é inclusiva, e a oração por aquela igreja é constante. Nos lembrando o que encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Texto do próprio apóstolo Paulo: orai sem cessar. Se o apóstolo manda orarmos sem cessar, e a gente acredita que ele praticava aquilo que ele ensina, e ele fala que ele orava por aquela igreja em todas as suas orações, pode ter certeza, a igreja de Filipos era uma igreja totalmente coberta de oração. E aí eu te pergunto uma coisa: na atual conjectura que temos vivendo, será que a nossa igreja é alvo de orações alegres? Será que a nossa igreja é uma igreja em que as pessoas oram por todos nós? E será que a nossa igreja é alvo de oração constante? E mais, será que nós oramos com alegria? Será que nós oramos por todos? Será que nós oramos constantemente? Irmãos, aqui eu tenho que abrir o meu coração com cada um de vocês. Eu realmente oro muito menos do que eu deveria orar. Eu leio a Bíblia muito menos do que eu deveria ler. Eu escuto músicas cristãs de qualidade muito menos do que eu deveria ouvir. E é assim que é. E eu acho que todos nós deveríamos ter esse sentimento de entender que tudo que fazemos é sempre menor do que deveria ser.
Nós devemos orar com alegria, nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos orar o tempo todo, porque é assim a oração regular do apóstolo. O apóstolo aqui, ele está falando, são as minhas orações regulares. Eu lembro de vocês com alegria, eu agradeço a Deus porque vocês existem e eu oro. E eu oro é assim, a minha vida de oração é regular é assim. Nesses dias de perda da alegria, e por perder a alegria, e por estarmos distanciados uns dos outros, estamos enfraquecendo nas nossas práticas cristãs. Nesses dias de perda da alegria, do enfraquecimento das práticas cristãs, orar e ser alvo de oração tem se tornado cada vez mais essencial. Nós íamos celebrar a ceia do Senhor no domingo que viria. E aí, as restrições vieram antes. O desejo é de poder celebrarmos uma ceia juntos. É uma prática cristã. Enquanto não podemos celebrar uma ceia juntos, vamos manter a oração, vamos manter a leitura bíblica, vamos orar com alegria, vamos orar por todos, vamos orar o tempo todo. Este é o padrão de oração que o apóstolo nos apresenta aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4. E aí a gente chega no versículo 5. Vamos lá de novo? Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então ele está dando graças, né? Ele começa falando, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu agradeço por tudo que eu lembro. Tá? E aí ele fala com o conteúdo dessas orações, e aí ele fala o motivo da gratidão dele. Eu sou grato, ou eu dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Que cooperação é essa, irmão? Era em oração, era em apoio emocional quando ele estava ali e tudo mais, mas também um apoio financeiro. Como os irmãos podem ver lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 10 a 20. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, a gente vê aqui que essa gratidão do apóstolo Paulo pelos filipenses é sim pelo apoio moral, por quem eles são, mas também pelo apoio financeiro. Eles oravam por Paulo, eles apoiavam emocionalmente, eles apoiavam financeiramente também o ministério dele. E é bem legal que mostra que eles entenderam a filosofia de ministério do apóstolo. De acordo com o que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo de número 13, que diz assim: compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Os filipenses praticavam a hospitalidade, tanto que a igreja começa na casa de Lídia e depois a gente vê Paulo na casa do carcereiro também, tá bom? Então ele está falando aqui, não, realmente vocês cooperaram no evangelho, vocês apoiam financeiramente esse ministério, vocês se preocupam com todas essas coisas. Esse termo evangelho, que a gente viu lá em Filipenses 4, né, quando ele fala no começo do evangelho, é até interessante essa expressão, aqui quando ele fala assim, ó, no versículo de número 15, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, o que quer dizer essa palavra evangelho? Ela aparece 9 vezes na carta aos Filipenses. Proporcionalmente, irmão, é a carta do apóstolo Paulo onde essa expressão aparece mais vezes. Essa palavra aparece mais vezes, né? Se a gente for considerar, são apenas 4 capítulos.
O Evangelho, o apóstolo Paulo, sempre que ele usa essa expressão, ele está falando da sua mensagem de salvação em Cristo. Se refere à mensagem do apóstolo, e uma coisa que a gente vê é que o compromisso de Paulo e da igreja com esse Evangelho, com essa mensagem. Existe um compromisso tanto de Paulo quanto dos filipenses com essa mensagem. E a gente vê isso no versículo 7 aqui do capítulo 1 também. Tá bom? Então, ele tem essa gratidão, ele agradece a Deus pela existência da igreja, ele lembra deles com alegria, ele ora regularmente por eles, com alegria por todos eles em toda situação. E a gratidão dele é pela cooperação deles no Evangelho. E o texto continua desde o primeiro dia até agora. Vai apontar para aqueles cuidados que a gente encontra, tanto aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 15 até o versículo 18, e as outras associações que os filipenses fazem, né, envio de oferta para ajudar ele, mas também quando ele fala desde o início até agora, ele está falando lá no capítulo 16 de Atos. Quando eles pregam lá na beira, no versículo 14 e 15 do capítulo 16, quando eles pregam na beira daquele rio, e Lídia se converte e cede a casa dela para que se inicie ali uma igreja. Assim também como Atos capítulo 16, versículo 32 a 34, quando a gente vê a conversão do carcereiro, e aquele carcereiro os leva para sua casa e cuida de Paulo e Silas, os alimenta e apoia o Evangelho, apoia aquela mensagem, apoia aquele ministério. Então, quando a gente olha para esse desde o primeiro dia até agora, quer dizer que desde lá de Lídia, na beira daquele rio, os filipenses têm apoiado a propagação do Evangelho da Graça. E depois continuaram apoiando através da vida do carcereiro e continuaram apoiando, enviando ofertas, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, não uma vez, mas duas, mantendo plenamente satisfeito nas suas necessidades. Tá bem? Então, a gente viu até agora aqui isso, todas essas situações, versículo 3 até o versículo 5. Assim, Paulo demonstra sua gratidão por aquela igreja, sempre orando por ela. Uma igreja fiel se associa alegremente na proclamação do Evangelho, contribuindo de toda forma para que este avance sobre a terra e sendo alvo da gratidão de muitos. Isso nos traz alegria e é uma prática cristã. Se nós formos uma igreja fiel, as pessoas vão estar orando por nós vão estar orando por todos nós, vão estar pensando em nós com alegria e vão estar assim, extremamente gratas por nós. Por que as pessoas vão ser gratas a nós como igreja? Porque nós estamos vivendo a prática cristã. E a prática cristã inclui sim apoiar as pessoas e apoiar principalmente a proclamação do Evangelho, como nós fazemos com as nossas campanhas de missões. Então, apóstolo Paulo, a gente está terminando aqui a primeira parte do nosso texto, em que nós tratamos da gratidão a Deus pelos filipenses. Vamos agora para a nossa segunda parte, que trata sobre as certezas diante de Deus pelos filipenses. A gratidão diante de Deus pelos filipenses, versículos de 3 a 5. E agora vamos para as certezas diante de Deus pelos filipenses, versículos de 6 a 8. Aí o apóstolo Paulo faz algumas afirmativas poderosas aqui por eles, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, queria que a gente pensasse um pouco. Paulo conhecia muito bem o testemunho daquela igreja. Paulo conhecia o testemunho daquela igreja, conhecia o perfil daquela igreja, conhecia o perfil daqueles crentes. E esse conhecimento que ele tinha daquelas pessoas o permitia fazer afirmativas que a gente pode pensar até ousadas, né? Afirmativas bem poderosas com relação àquela igreja. Só que essas afirmativas não estão fundamentadas apenas no bom testemunho daquela igreja. As afirmativas que Paulo faz não estão fundamentadas apenas no caráter daquelas pessoas. As afirmativas que Paulo faz estão fundamentadas e principalmente estão fundamentadas no caráter de Deus e no caráter da sua obra na vida das pessoas. O versículo 6, vamos ler do versículo 6 a 8 e depois a gente volta destrinchando. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Aqui a gente vê, lembra lá do versículo 5, quando fala que eles se associaram ao Evangelho desde o início? Aqui a gente vê que tem um compromisso, tanto de Paulo com essa mensagem, quanto dessa igreja.
Ela se associa não apenas na proclamação, mas se associa nas algemas. Ela se associa nos frutos que vêm da pregação do Evangelho, mas também nas dores que vêm da pregação do Evangelho. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então a gente tem algumas afirmações aqui. A primeira afirmativa está no versículo 6, em que Paulo afirma uma certeza de que a obra da salvação começada naquela igreja teria fim. João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 29, nos traz o seguinte: respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então essa obra já começou naquela igreja. Eles já creram em Jesus. E você crer em Jesus vai te conduzir a um caminho de alegria eterna. Então Paulo fala o seguinte, olha, eu sei que essa obra, que é crer em Jesus, já começou em vocês. E ela tem um fim. E o fim não é quando você se afasta, o fim não é o desviado, o fim não é a apostasia. O fim é a vida eterna com Cristo Jesus. Então ele começa, a primeira grande afirmativa, Paulo afirma, que são as nossas certezas diante de Deus pelos filipenses. Paulo afirma uma certeza de que a obra da salvação, começada naquela igreja, vai ter um fim. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando o seguinte, filipenses, vocês não vão perder a salvação, vocês vão entrar no céu. O apóstolo Paulo está ecoando em João, ele está dando eco, ele está ressoando as palavras de Cristo em João capítulo 10, versículo de número 28, em que ele diz o seguinte, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ler o 27 até o 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 30, eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo está falando, Jesus falou que ninguém vai tirar vocês da mão dele, e ele está falando o seguinte aqui, vocês vão entrar no céu. Quem segura vocês é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, partindo desta palavra de Jesus, ele afirma categoricamente, eu estou plenamente certo, estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Vocês não vão perder a salvação, filipenses, vocês vão entrar no céu. Não porque vocês sejam bons, mas porque Cristo afirmou. Porque Jesus falou que ninguém toma das mãos dele. E que a obra, João 6,29, que ele começa, que é crer nele, ele termina. Essa afirmativa é pautada no caráter imutável de Deus. O apóstolo Paulo não fala isso pautado no caráter dos filipenses, porque o caráter dos filipenses é mutável, igual o meu e o seu. Ele fala isso pautado no caráter imutável de Deus, conforme está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, Senhor, não mudo. E ele também fala isso pautado tanto nesse caráter imutável de Deus, se Deus não muda. E Jesus é Deus, a gente viu que Jesus e o Pai são um, lá em João capítulo 10, versículo 30, se Deus não muda, logo Jesus, que é Deus, também não muda. Então a palavra do versículo 28 de João 10, que da mão dele ninguém arrebata, é uma palavra imutável, é uma palavra eterna. Ninguém vai nos tomar na mão de Jesus. Jesus falou. Deus é um Deus que não muda, e além de ser um Deus que não muda, Deus é um Deus fiel, conforme nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor, se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E também o que está lá em Tito, capítulo de número 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Se nós estamos nesta obra de João 6,29, que é crer em Jesus, é garantido que essa obra há de ser completada nas nossas vidas. Ninguém vai nos tirar da mão de Jesus, porque ele afirmou. E essa afirmativa de que nós vamos para o céu não está pautado no nosso caráter nem no nosso proceder. Está pautado no caráter de Deus, que exerce essa obra em nós, que é um Deus que não muda e que é um Deus fiel para cumprir a sua palavra. Então é isso que a gente vê aqui.
Ah, Alberto, então peraí. Então o apóstolo Paulo fala que ele está plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus, baseado tão somente no caráter de Deus. Então os filipenses podem viver do jeito que eles quiserem? Não. Aí está o negócio. E o apóstolo Paulo trabalha isso na própria carta. Mas também está fundamentado no caráter de Deus, na palavra de Jesus, no caráter de Deus revelado no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Também está fundamentado nos escritos que o próprio apóstolo Paulo faria, né, ou fez, como a gente viu em Tito e em Timóteo, mas também está fundamentado no proceder daquelas pessoas. Irmãos, eu sou totalmente contrário ao movimento chamado de fé fácil, em que a pessoa simplesmente um dia levanta a mão e faz uma oração e ela vai para o céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esse levantar da mão e uma oração é apenas o primeiro passo em uma jornada. O apóstolo Paulo faz a afirmativa do versículo 6, fundamentado no caráter de Deus, mas também fundamentado no proceder dos filipenses. A vida que eles levavam demonstrava que eles estavam no caminho da salvação. Está fundamentado no caráter imutável, no caráter fiel de Deus, mas também no proceder dos filipenses, que faziam algumas coisas. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ok, quem dá a salvação é Deus, quem conclui a salvação é Deus, o autor da fé é Jesus, mas existe um desenvolvimento da salvação, um crescimento da salvação, um processo de santificação que é feito entre o homem agora vivo, nova criatura, com vida eterna em si, não é mais um zumbi espiritual, e o Espírito Santo. Existe um desenvolvimento da salvação. Eram produzidos frutos. Os filipenses, eles desenvolviam a salvação, eles produziam aqueles frutos lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25. Eles produziam frutos dignos de arrependimento, como tem em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Então o apóstolo Paulo ele faz a afirmativa fundamentada no caráter de Deus, na palavra de Deus, sim, mas também no que ele está vendo da vida das pessoas. São pessoas que buscam desenvolver a salvação, são pessoas que buscam produzir o fruto do Espírito, são pessoas que vivem uma vida de autoexame, como 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Uma vida de uma igreja que está caminhando, de um cristão que está caminhando para ter a obra concluída na vida dele, é uma vida de autoexame, é uma vida de produzir frutos, é uma vida de desenvolver a salvação, é uma vida de santidade, que de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo fala, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Estou tranquilo pelo caráter dele, é imutável, é fiel, mas também eu posso falar isso porque eu estou vendo que vocês estão vivendo em conformidade com aquilo que foi ensinado, tá bom? Paulo afirma essa certeza de salvação com base nessas duas coisas. Não existe um caminho para o céu que não passe por essas coisas, irmãos. Não existe alegria cristã que não passe por autoexame, por desenvolvimento de salvação, por santidade, por produção de frutos. Não existe. Se você está tendo isso na sua vida, autoexame, produzindo frutos, e santificando e desenvolvendo sua salvação através da leitura bíblica, da oração, da comunhão dos santos, é certo a tua vida cristã. Você não consegue fazer isso por si mesmo. É o Espírito agindo em você. E aí a gente está caminhando para essa perfeição. Estamos caminhando para quando? Para até o dia de Cristo Jesus, que referencia a volta de Jesus, onde a nossa salvação se fará completa na ressurreição dos corpos glorificados e na derrota eterna da morte, igual a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Tá bem? E o apóstolo Paulo continua fazendo afirmativas poderosas. A primeira afirmativa poderosa é a certeza que essa obra de salvação, começada neles, teria um fim. A segunda afirmativa é que eles são participantes da graça salvadora. Versículo 7. Aliás, é justo que eu pense assim de vocês. Que eu pense como?
que a obra vai ser concluída na vida de vocês? Porque eu vos trago no coração, e aí a gente pode falar assim, mas ele está usando o sentimento dele, do carinho que ele tem por eles? Porque eu trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do Evangelho? Não, peraí. Ele afirma isso, ele gosta deles, gosta, mas porque eles são participantes das algemas, eles são participantes da defesa do Evangelho, eles são participantes da confirmação do Evangelho. Os filipenses estão preocupados com as coisas de Deus, os filipenses estão envolvidos na obra. É certo que eu pense assim de vocês, que vocês estão envolvidos na coisa. Vocês estão por dentro da coisa, vocês estão vivendo a coisa. E aí chega o finalzinho do versículo 7, que é onde está a afirmação mais poderosa. Pois todos sois participantes da graça comigo. E eu acho legal porque, mais uma vez, ele usa o todos. Ele usa no versículo 1, ele usa no versículo 4, e ele usa de novo agora. Todos vocês, filipenses, participam da graça comigo. Então a gente tem aqui, pois todos sois participantes da graça comigo. Essa afirmação, pois todos sois participantes da graça comigo, reforça a afirmação do versículo 6. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque vocês são participantes da graça. Não é porque vocês são bons. O porquê não é porque vocês são bons. O porquê é porque Deus é gracioso. A afirmação é reforçada pelo conceito de graça, mostrando que o proceder fiel dos filipenses não os salvava. Não é porque vocês fazem aquelas coisas que a gente conversou, porque vocês se autoexaminam, porque vocês desenvolvem a salvação, porque vocês buscam santidade, porque vocês frutificam, que vocês vão para o céu. Não é por causa disso. É porque vocês são alvo da graça. Os atos não te salvam, mas revelam que vocês já foram salvos. E aí a gente tem Romanos capítulo 5, texto clássico, acho que já li várias vezes na EBD aqui. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na presença da glória, na esperança da glória de Deus. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a gente não tinha nada para oferecer. Os filipenses não tinham nada para oferecer. É tudo pela graça, irmãos. E o apóstolo Paulo fala, não, vocês estão bem porque vocês são participantes dessa graça. Eu sei que essa obra vai ser completada em vocês porque vocês são participantes dessa graça. Não é porque vocês desenvolvem a salvação, ou frutificam, ou buscam santidade, ou se autoexaminam. Não é por causa disso, é por causa que a graça está sobre vocês. Vocês têm força para fazer essas coisas por causa da graça. Não é porque vocês são bons. E ele também aqui vai apontar lá para Efésios, o texto mais clássico ainda, capítulo 2, versículo de 8, nós vamos ler até o 10. Porque diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando com os filipenses, eu fiz uma primeira afirmativa extremamente poderosa sobre vocês. De que vocês terão a entrada nos céus garantida. Vocês têm garantido. Vocês vão entrar no céu. Ninguém arrebata vocês da mão de Deus. Eu falo isso fundamentado no caráter de Deus e falo isso fundamentado no que eu vejo na vida de vocês. Mas calma, filipenses, antes que vocês se encham, porque eu estou falando que eu falo fundamentado na vida de vocês, não se enchem não. Não é porque vocês são bons, é porque vocês participam da graça. É porque vocês receberam o que vocês não mereciam. Alegrem-se, porque a obra está completa em vocês. Alegrem-se, porque vocês participam da graça. Continuem com as suas boas práticas cristãs, filipenses. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É o fato deles estarem sob a graça de Cristo, cooperando com o Evangelho, que dava a Paulo a certeza do estado final dos filipenses. É o fato deles serem alvo da graça, é o fato de Deus ter um caráter imutável, é o fato da palavra garantir, mas também é o fato deles estarem vivendo, eles estarem praticando. Essa prática demonstra que é real o nascimento. Você pode falar o que você quiser, se você não vive o Evangelho, se você não se envolve com a coisa, realmente você não teve um novo nascimento.
E aí o apóstolo Paulo, ele já demonstrou essas duas certezas. A certeza de que a obra da salvação começada naquela igreja teria um fim. A certeza da participação dos filipenses na graça salvadora. E agora ele vai mostrar a certeza dos seus sentimentos para com os filipenses diante de Deus. Versículo de número 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E aí é o que ele fala, irmãos? Ele fala de uma saudade profunda, de uma igreja que ele é eternamente grato. Pelo que a gente viu no versículo 5, por toda essa cooperação deles no Evangelho. Pelo que a gente vê no versículo 7, por eles continuarem se associando na defesa, nas algemas, na confirmação do Evangelho, passando essa mensagem para frente. O apóstolo é extremamente grato a eles. E essa saudade, minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de novo aqui, todos vós, de Evódia e de Síntique. Eu tenho saudade de todos. Capítulo 1, versículo 1, ele fala de todos. Capítulo 1, versículo 4, ele fala de todos. Capítulo 1, versículo 7, ele fala de todos. Capítulo 1, versículo 8, ele fala de todos. É todos. Ele sente saudade de todos. Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Esse termo misericórdia, ele aparece em alguns textos de Mateus, e eu gostaria de ler com os irmãos. O primeiro é Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 36. Diz assim: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse termo que o apóstolo Paulo usa, misericórdia, é esse mesmo termo que foi usado aqui, no grego original, de compadecer-se, de ter compaixão por eles. E é o mesmo também que aparece em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 14, em que Jesus, acontece o seguinte: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então o que o apóstolo Paulo sente pelos filipenses é o mesmo sentimento que Jesus sentia por aquelas pessoas. É um sentimento de um amor profundo e de entender profundamente as necessidades daquelas pessoas. O apóstolo Paulo amava profundamente aquelas pessoas como Cristo amou profundamente nesses dois textos, porque o termo é o mesmo, só a tradução que é diferente para o nosso português. Tá bem? Essa saudade é na terna misericórdia de Cristo Jesus. E o termo misericórdia aqui é o mesmo usado para a compaixão de Jesus nos dois textos que nós vimos. Demonstra um sentimento profundo, extremamente profundo, de afeição pelo outro. E então nós vamos caminhando para o final da nossa EBD. Os irmãos, não reparem que eu estou mexendo, porque eu estou num ambiente diferente aqui. Estou na casa da minha sogra. Então nós vimos as duas primeiras grandes partes do nosso estudo de hoje, aqui em Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11, em que nós já tratamos a gratidão a Deus pelos filipenses, versículos de 3 a 5, as certezas diante de Deus pelos filipenses, e em todo momento o que a gente está vendo aqui é uma exortação a várias práticas, continuar contribuindo, continuar tendo um proceder que faça com que as pessoas pensem bem de você, um exemplo de oração, né, em que eu oro preocupado com todos, eu oro o tempo todo, eu oro com alegria, tá bem? A gente viu algumas certezas, certeza de que vai completar a salvação, certeza de que participa da graça, certeza dos sentimentos que eu sinto diante de Deus. E agora nós vamos para a última parte, em que o apóstolo Paulo vai orar pelos filipenses. Só que agora é interessante, irmãos, porque a gente não está falando da oração que a gente viu ali do versículo 3 e 4, tá bom? Versículo 4 especificamente. Agora o apóstolo Paulo vai orar especificamente. Então ele já demonstrou sua gratidão, ele fez afirmativas poderosas sobre aquela igreja, e agora ele vai orar para a gente caminhar para o final da nossa meditação. E também faço esta oração. 2 pontos. E agora ele vai começar a orar por eles. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto do Espírito, o qual é mediante Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as preposições. Também faça essa oração. Então vai começar a orar 2 pontos. Ele vai orar para quê? Qual que é o desejo dele?
que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, toda percepção. Por que o apóstolo Paulo se preocupa que aquela igreja ame mais e mais? Porque quem ama é feliz, quem ama é alegre. Quando ele ama, você viu que ele falou várias vezes todos, a gente já tratou essa expressão todos aqui, quem ama não vive em facção, quem ama não vive em divisão. Por isso que ele fala, e ele está preocupado com a divisão que está acontecendo na igreja. Ele pega e fala, calma, irmãos, amem. A minha oração é que vocês amem. Eu oro por vocês. O que eu acho importante no momento é que vocês cresçam em amor. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque a principal marca da igreja cristã é o amor. O amor não é passar a mão na cabeça de pecado. Pelo contrário, o amor é confrontar o pecado. Irmão, eu te amo tanto que eu quero te tirar do adultério. Irmão, eu te amo tanto que eu quero te ajudar a sair das drogas. Irmão, eu te amo tanto que eu quero te ajudar a ser um marido melhor. Irmão, eu te amo tanto que eu quero te ajudar a ser um pai melhor. Irmã, eu te amo tanto que eu quero te ajudar a ser um esposo melhor. Irmãs idosas da igreja, eu amo as senhoras tanto que eu quero que vocês aprendam a ensinar as mais novas a serem boas esposas. Jovens, eu amo vocês tanto que eu quero ajudar vocês a fugirem das paixões da juventude. A principal marca da igreja cristã é o amor. Pastor, eu te amo tanto que eu não vou ficar dando trabalho para o senhor. Marinho, eu te amo tanto que eu vou te ajudar no ministério. Ministério de ensino da igreja, eu amo vocês tanto que eu estou junto, eu tenho orado por vocês. Sueli, eu tenho orado por você. Júnior, eu tenho orado por você. Pessoal do louvor, eu sei como é que é a carga, eu sei que é pesado, eu tenho orado por vocês. Eu amo vocês tanto que eu lembro de vocês nas minhas orações. Eu oro com alegria por vocês. A principal marca da igreja cristã é o amor, irmãos. O apóstolo Paulo sabe disso, e esse não é apenas um amor falado, mas um amor vivenciado. O amor vivenciado é uma das maiores marcas do povo de Deus, e eu coloquei uma série de versículos e vou ler todos, porque isso é importante. 1 João, capítulo 4, versículos de 19 a 20. Diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você se diz cristão e não ama, você é um mentiroso. Você não é crente. É isso que o texto está falando. A principal característica de igreja é o amor. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Primeiro que Jesus dá um desafio, amem como eu amei. E segundo ele fala, as pessoas só vão reconhecer vocês como discípulos meus se vocês se amarem. Se vocês não amam, não são discípulos. Por isso que o apóstolo Paulo ora que os filipenses cresçam em amor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, amem-se como irmãos, fraternalmente. Característica de igreja, gente. 1 João, de novo, capítulo 3, versículos de 16 a 18, que eu acho que é um dos mais pesados aqui. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vi seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele começa, no versículo 16, falando que Jesus mostrou amor de forma prática. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a vida. Cristo amou de verdade. Cristo se sacrificou. E aí, versículo 17, ele fala, você está vendo o outro passar necessidade e você fecha a porta? Como é que pode ter amor de Deus em você? Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, isso aqui é uma cajadada. Nós temos que aprender a amar. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Filipenses cresce, é muito importante. Se vocês não amam, vocês não são igreja. Se vocês não amam, vocês não são crente. Se vocês não amam, vocês não nasceram de novo. Vocês não entenderam a coisa. Volta lá no começo. Volte 2 casas e começa o jogo de novo.
1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Se você não ama, você não é discípulo. Se você não ama, você não nasceu de novo. Se você não ama, o amor de Deus permanece em você. Se você não ama, você está na morte. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Irmãos, nós temos que amar. Por isso que o apóstolo Paulo começa a sua sessão de oração pedindo o que para eles? Que eles se amem. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente. Porque quanto mais você amar, mais testemunho de Jesus você dá. Quanto mais vocês amarem, mais cara de igreja vocês vão ter. Que vocês aumentem o amor mais e mais. Paulo entendia que o amor gera conhecimento. Aumenta mais e mais em pleno conhecimento toda percepção. Paulo entendia que o amor gera conhecimento, o que leva a um proceder sincero e inculpável, de acordo com Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 11. Portanto, conhecimento sem amor, irmãos, não aproveita nada. O conhecimento ele só é útil se ele vier do amor. À medida que eu vou amando, eu vou conhecendo cada vez mais e eu vou crescendo em conhecimento. Agora, se eu simplesmente me encher de conhecimento e não amar, não tem valor nenhum. A gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, versículos de 1 a 3. Tá bem? Então o apóstolo Paulo se preocupa que o conhecimento e a percepção que os filipenses tenham venham não de uma coisa didática, de um estudo. Não é esse tipo de conhecimento que ele está falando. Ele está falando do conhecimento que vem do amor. Cresça em amor. À medida que você cresce em amor, você vai desejar conhecer mais o objeto do seu amor. Então, se eu amo a Deus, onde é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus na palavra. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu estudo a palavra, mais eu cresço no conhecimento do objeto do meu amor. Quando eu amo meu irmão, o que eu vou querer? Eu vou querer estar junto do meu irmão. Então, mais eu vou estar buscando esse contato, mais eu vou conhecer o irmão, mais eu vou amá-lo. Quando eu amo a minha igreja, o que eu vou tentar? Vou tentar estar junto da minha igreja. Está conhecendo cada vez mais a igreja e o amor vai crescendo. É um amor que cresce em conhecimento e um conhecimento que cresce porque ama. Eu amo a Edna hoje muito mais do que eu amava quando eu casei com ela, porque hoje eu conheço ela mais. Hoje eu sei todas as coisas maravilhosas que ela tem para me oferecer. Hoje eu conheço os defeitos dela e consigo entender que os defeitos dela, até os defeitos dela, me complementam. Então eu consigo ter isso, e isso cresce com o amor que é desenvolvido. Tá bem? Versículo 9, ele ora por conhecimento e por percepção. A igreja ela tem que crescer em amor, mas também ela tem que crescer nesse conhecimento da palavra. O crescimento no conhecimento da palavra, ela protege a igreja, tá, irmãos? Protege a igreja de várias questões que a gente tem visto hoje em dia. Vários problemas teológicos graves que a gente vê. A igreja evita de cair à medida que ela for amando mais a Deus, conhecendo mais sua palavra e, portanto, conhecendo mais a Deus. E aí ela vai se fortalecendo contra vários problemas. A oração dele é essa. Faça essa oração que você aumente mais e mais em pleno conhecimento, toda percepção. Que vocês sejam cheios de amor, que vocês sejam cheios de conhecimento. E aí ele fala isso, que eles sejam cheios de amor, que eles sejam cheios de conhecimento, mas tem um objetivo. Eu não quero que vocês sejam extremamente amorosos e eu não quero que vocês sejam extremamente conhecedores e percebedores da verdade sem objetivo. Eu tenho um objetivo e eu gostaria de trabalhar os objetivos com vocês. Os objetivos são os seguintes. Para aprovar as coisas excelentes. Filipenses, eu quero que vocês tenham amor, eu quero que vocês tenham conhecimento para aprovar as coisas excelentes. Para que vocês sejam como Atos, capítulo 17, versículo 11. Como os bereanos. Eu preciso que vocês verifiquem as coisas. Eu preciso que vocês amem tanto a igreja que vocês não querem que a igreja se adoeça. Eu preciso que vocês amem tanto a palavra de Deus que vocês não engulam qualquer coisa. Então, irmãos, a carta ela trata de alegria. O apóstolo está alegre. Mas a carta também trata de quê? De prática cristã. E estudo da palavra é prática cristã e que está se perdendo. São os dois grandes temas da carta. A gente vai estar sempre falando de alegria e de prática cristã. A gratidão do apóstolo Paulo, a alegria, a felicidade, as certezas que geram alegria nos filipenses, ouvir que eles são participantes da graça, que eles vão entrar no céu.
Mas também tem práticas que têm que ser exercidas. E uma delas é crescer em amor, crescer em conhecimento para aprovar as coisas excelentes. Para ser realmente, irmãos, realmente aí, no sentido bom da palavra, crente chato. Para ser aquele crente que vai lá e olha o que está na Bíblia, que se preocupa com o que está escrito. Para serem sinceros e inculpáveis. Para serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, versículo 10. Olha que interessante a estrutura. Também faça essa oração, versículo 9. Também faça essa oração, 2 pontos. Ele fala também por quê? Porque ele já falou que orava antes. Também faça essa oração, 2 pontos. Que o vosso amor aumente, mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Ponto, vírgula. Para quê? Qual o objetivo? Para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros, inculpáveis, por dia de Cristo. Então é para que vocês aprendam a aprovar o que é bom e o que não é, para que aprovando o que é bom e o que não é, e tendo um padrão de vida, vocês possam chegar inculpáveis no dia de Cristo, chegarem inculpáveis diante do trono branco, chegarem tranquilos diante de Deus. Chegar diante de Deus não como um salvador longe, mas como um amigo que você caminhou com ele nessa terra. Para chegar lá sem culpa, para chegar com sinceridade, para chegar sem meias palavras, para não chegar, Deus, mas eu não... Para Jesus não te apertar, e o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez? Não, eu usei dessa forma, Jesus. Eu fiz dessa maneira. Tem uma grande autora de hinos evangélicos chamada Fanny Crosby. Ela que escreveu aquele hino vivo, feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Ela era cega, quase que de nascença. Ela ficou cega com poucos dias de nascida. E escreveu muitos hinos, fez muitas coisas na vida. E aí, ela já de idade, a netinha dela perguntou: vovó, a senhora fez isso tudo sendo cega? Imagina se enxergasse. Ela pegou e falou assim: minha neta, eu fiz apenas o que estava à minha mão. Isso é importante. É uma mulher que cresceu em amor, é uma mulher que cresceu em conhecimento, mas também é uma mulher que ela sabia aprovar as coisas excelentes, e ela vai poder chegar no grande dia, ela vai chegar sincera e inculpável diante de Jesus. Ela fala assim: o que deu para fazer sem os olhos foi isso. E ela fez o melhor. E o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos conhecimento e amor para aprovar as coisas excelentes, para chegar bem no último dia, e também para que cheguemos cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele quer que nós demos frutos que vêm de Jesus. Olha o que o texto diz: cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus, o que é por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, para que vocês cheguem cheios de frutos que são dados por Jesus por meio da ação do Espírito, porque Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala que os frutos são do Espírito para a glória de Deus Pai. Irmãos, uma igreja que tem amor, uma igreja que cresce em conhecimento, ela dá fruto de uma forma poderosa, fruto que a Trindade gera nela. É Jesus, por meio da ação do Espírito, para a glória do Pai, frutificando na vida dos crentes. É a igreja que faz diferença, é a igreja que cresce, é a igreja alegre, é a igreja que não se abate. É a igreja que não tem vírus que vai abater ela. É a igreja que não tem decreto que vai abater ela. É a igreja que não vai perder as suas práticas porque mudou a circunstância. É uma igreja alegre. É uma igreja que se importa com o outro. É uma igreja que ama. Que nós possamos ser essa igreja. Estamos caminhando para o final da nossa meditação. Aqui em Gálatas capítulo 1, versículos de 3 a 11. Vimos então que Paulo começa a carta, agora nós vamos começar a jogar o jogo da alegria e da prática cristã. O apóstolo Paulo começa demonstrando sua gratidão a Deus pelos filipenses, as suas certezas diante de Deus pelos filipenses e a oração que ele faz a Deus pelos filipenses. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que você tenha crescido no estudo dessa carta. Que nós possamos viver vidas pautadas nessas coisas que nós vimos hoje. Que nós possamos ser gratos a Deus, que nós possamos ter certezas diante de Deus, que nós possamos viver vida de oração diante de Deus, que nós possamos ser essa igreja que transmite alegria e que gera gratidão às pessoas, mas também que nós possamos ser uma igreja que, se autoexaminando e fundamentado no caráter de Deus, sabemos que estamos indo para o céu, que somos participantes da sua graça, e também que possamos ser uma igreja que cresce em amor, que cresce em conhecimento e que frutifica para a glória de Deus, que aprova as coisas excelentes, que é criterioso naquilo que ouve e naquilo de que
se alimenta. Então é isso, irmãos, estamos chegando ao final do nosso CBD. Eu te convido agora a fechar os olhos. Semana que vem estaremos aqui novamente para mais um estudo, caminhando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Te convido a continuar lendo essa carta, meditando nela, para que possamos estar conversando. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai respondendo, manda no WhatsApp, manda no grupo da igreja. A gente tenta responder da melhor forma possível. Vamos orar? Vamos encerrar a nossa CBD? Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de meditarmos na Tua Santa Palavra. Muito obrigado, ó Pai, por vermos tantas coisas que o apóstolo Paulo fala sobre os filipenses e nós podemos olhar para aquilo e pedimos que alguém fale aquelas coisas de nós. Pai Santo, que alguém esteja orando por nós, que alguém tenha gratidão por nós, que alguém possa afirmar poderosamente que sabe que estamos indo para o céu, que alguém possa estar orando por nós para que nós cresçamos em amor, que nós cresçamos em conhecimento. Mas também que nós sejamos os que fazem essas coisas, que nós sejamos igrejas que oram pelas pessoas, que nós sejamos uma igreja grata pelo que recebemos dos outros, que nós sejamos aqueles que conseguimos olhar para outros irmãos e afirmar a certeza da salvação que nós vemos naquela vida, que nós possamos ser uma igreja que ora para que outros cresçam em amor, para que outros cresçam em conhecimento, e que assim, Pai, o Teu nome, através do fruto que é dado na nossa vida e nas várias igrejas espalhadas que hoje sofrem pela situação que estamos vivendo, Pai, que nós e essas igrejas possamos todos viver, Pai, para a glória do Teu nome e passar por toda essa situação. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. E antes de encerrar a nossa oração, Pai, nos enche com a alegria que vem do céu. E antes de encerrar essa oração, Pai, fortifica a nossa mente e os nossos corações para que possamos viver a prática da verdadeira vida cristã. É o que te pedimos e agradecemos agora sim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos, amigos, companheiros. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua atenção. Que você tenha sido edificado. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de uma forma toda especial. Te dê a alegria dele e te conduza nas práticas de uma verdadeira vida cristã. E até o nosso próximo encontro, aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fique com Deus. Tchau, tchau.